Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência nova, há mais ou menos uns 2 meses, né? A gente está em novembro, né? E que é a amamentação em tandem. Então, inclusive nosso grupo já fez uma postagem sobre isso, para relembrar, né? Eu tenho um filho de 3 anos, o João, e tenho um de 10 meses, que é o Otto. E o João, ele mamou até 2 anos e 2 meses, né? Ele parou de mamar por conta própria em novembro do ano passado. Eu já estava com 8 meses de gestação, né? Durante a gestação, o sabor do leite ele muda. Em alguns momentos, o João ele comentava: mamãe, troca o mamar ruim. Mas ele continuava mamando. Ele diminuiu um pouco, mas não parou. E eu percebi que a produção reduziu um pouco, porque como eu sempre tive hiperlactação, eu percebi que essa produção tinha reduzido. Acho que talvez tenha chegado aí a mais ou menos o que a maioria das pessoas passam, né? Eu parei de usar protetor de peito, que eu ainda usava com o João com quase 2 anos. Então, foi esse tipo de mudança que eu fui percebendo, né? E quando o João parou de mamar, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu vinha me preparando, né, durante a gestação para poder amamentar os dois ao mesmo tempo, né, na mesma fase. E li bastante, me informei, sabia que não tinha problema algum eu amamentar nem durante a gestação e muito menos amamentar os dois ao mesmo tempo. Eu sabia que eu ia ter que me dedicar muito mais ao mais novo do que ao João. E foi isso, assim, me enchi de informações e estava preparando o psicológico, porque é óbvio, né, que amamentar é muito cansativo. Amamentar é muito cansativo, amamentar 2 com certeza seria um pouco mais cansativo. Mas eu não queria que ele deixasse de mamar só porque chegou o irmão. Então eu me preparei para amamentar os dois. Só que quando eu estava com 8 meses de gestação, ele simplesmente parou de mamar. Eu até, no início, eu até ficava oferecendo e ele nada, não queria mais, então tudo bem, deixei. E aí o Otto nasceu em janeiro, então isso foi em novembro de 2019. Em janeiro deste ano, de 2020, o Otto nasceu. E logo depois do parto, assim, alguns dias após o parto, né, o João chegou a pedir para mamar. Eu dei, mas ele mal conseguia encostar no peito, ele já fazia cara de que não estava gostando, né? Eu continuei com hiperlactação com o Otto, então no início até a produção mais ou menos se ajustar, porque a minha nunca se ajusta. Eu ordenhava um pouco antes para poder facilitar a pega do Otto, principalmente com um bebê tão novinho, né? E deixava às vezes num copinho assim, né, antes de descartar, deixava em cima da pia. E aí o João, um dia, quando eu tinha acabado de colocar na pia, ele pegou para poder provar. Na hora que ele tomou, ele ruim, leite ruim, ele foi lá no quintal e jogou fora. Aí eu falei: o leite da mamãe, você sempre gostou, mas tudo bem, porque você já tá grande, você come outras coisas e acaba que não é tão interessante mais para você. E foi super tranquilo até outubro deste ano. Então o Otto nasceu em janeiro. A gente, óbvio, né, entrou nesse esquema de pandemia em março, apesar de eu estar isolada desde janeiro. Pouquíssimas pessoas vieram me visitar. E aí eu sei que teve toda essa mudança de vida, né, na vida do João. E ele é uma criança, então é muito mais difícil de entender, né, tudo que está acontecendo, né? Então, o isolamento, o irmãozinho chegou, parou de mamar, e ele vê o irmão mamando toda hora, ali do demanda. Então, a gente está sempre todo mundo muito junto, o Otto sempre grudado, sempre mamando. E
noite ele pediu para mamar novamente. E eu deixei. Eu falei, ele vai fazer como ele fez das outras vezes. Ele vai provar, não vai gostar. Tudo bem, não vou negar. Ele mamou e mamou muito. E ele sugou direitinho, ficou no peito, sem problemas. E aí eu achei estranho, mas me interrompi, deixei ele mamar. Até que eu falei, tá bom, né, meu filho? E aí ele parou. Tudo bem, achei que tivesse sido um momento isolado. E daí em diante ele começou a pedir todo dia, toda hora, assim. E foi um estresse pra mim, né? E eu comecei a pensar o que tinha acontecido naqueles dias que fez ele pedir novamente e ter essa vontade de mamar, né? Eu falei, não foi a pandemia, porque a gente está nessa desde janeiro, né? Porque a gente está presa desde janeiro, mas a pandemia começou em março, a gente restringiu nossas saídas, enfim, desde março, e a gente está em outubro. E aí a minha licença maternidade terminou em setembro. Apesar de eu estar em trabalho remoto, eu passei a me dedicar ao trabalho em casa. Então eu vinha aqui para o escritório para poder trabalhar um pouco e já era um momento que eu não estava com eles, né? Então, no período de licença maternidade, eu me dediquei exclusivamente aos meninos e à função de casa. Então, eu tentava dividir o tempo, ficar um pouquinho só com o João, um pouquinho só com o Otto e um pouquinho com os dois juntos, né? Até para eles entenderem esse processo, principalmente o João, né? Entender esse processo de ter um irmão, né? Porque o Otto já nasceu com um irmão. E o tempo ficou mais curto de dedicação para eles. Então, eu tenho que ter um pouco de paciência, porque é uma outra adaptação para ele. Só que foi muito difícil no início, porque ele berrava, que ele queria mamar toda hora, ele gritava, ele chorava, ele esperneava. Quando eu falava, não, agora não dá, foi muito difícil. Assim. Eu passei por umas crises, eu não sabia se eu tinha que negar, ser firme e falar não, acabou, ou se eu tinha que ceder todas as vezes. Mas eu percebi que quando eu cedia todas as vezes, nunca tinha fim. Então eu sempre estava com uma criança no peito e isso era muito desgastante para mim também, psicologicamente e fisicamente também. E aí eu tive que, assim, eu fui tentando encontrar uma forma, né, que fosse melhor para mim e para eles. Então eu comecei a estabelecer alguns horários para ele. Então você vai mamar de manhã, depois do café e à noite. E aí a gente começou a fazer isso. Assim, tinha dias que ele aceitava, tem dias que ele acorda, ele pede, ele quer mamar antes de comer, mas a gente começou a perceber que quando ele mamava antes de comer, ele já não estava tomando café tão bem. Então a gente estabeleceu que tinha que ser depois do café e depois que eu tomasse café, né? Então eu amamento o Otto a noite inteira, ele ainda acorda e mama de 2 em 2 horas ou até menos. Então eu acordo sempre com muita fome, e eu falo com ele que a mamãe tem que mamar antes a mamãe tem que mamar, a mamãe tem que comer antes do João mamar. E às vezes quando o Otto quer, eu ainda falo que o Otto tem prioridade, porque ele é menorzinho, e aí ele entende, né? Ele espera, ele pergunta se eu já terminei o café, e aí eu vou sentar para amamentar eles. Eu tentei de algumas formas fazer com que ele parasse e falasse, meu filho, você não precisa mamar para a mamãe estar com você, eu posso te abraçar, dar beijinho, a gente pode ir dar uma volta no quintal, só nós dois, um momento seu, mas ele não, ele quer mamar. E a gente está nesse processo ainda, né? Eu tenho percebido que nos últimos dias eu tenho conseguido distrair ele com uma outra coisa, uma brincadeira, uma volta no quintal, e aí às vezes ele não mama, ou de manhã ou à noite, mas ele sempre mama um dia, uma vez por dia pelo menos, e ele aceita melhor essas regras, né? Eu confesso que o primeiro mês foi muito difícil até a gente se ajustar, ele entender essa questão do horário, porque o João nunca teve horário para mamar na época que ele mamava, o irmão não tem horário para mamar, o irmão mama toda hora, e ele tem esse horário, mas ele relativamente aceitou, assim, são poucas as vezes que ele questiona, mas aqueles escândalos que ele fazia já não ocorrem mais, assim. A gente sempre conversou muito, eu continuo conversando muito com ele,
Ele gosta muito de vir no meu colo, de cheirar o peito, ele fala que tem cheiro de mamar, ele gosta muito de ver o irmão mamando. Eu já amamentei os dois juntos ao mesmo tempo, eles fazem carinho um no outro. E como eu falei da hiperlactação, né, esse processo também foi uma aceitação. Não é um problema, né? Foi muito difícil no início, mas eu penso que isso psicologicamente é muito importante para o meu filho mais velho e é muito importante também para o outro, né? E claro, importante para mim. Então, enquanto for bom para mim e para os meninos, eu vou continuar nesse processo. Acho que tem que ser bom para todo mundo. E claro, eu tenho o apoio do meu marido, né, para poder realizar essa multitarefa de amamentação. É muito prazeroso, né, amamentar é muito prazeroso, eu sei que eu vou sentir falta disso quando terminar. Então eu tenho aproveitado o máximo que eu posso, mas eu também não posso dizer que é sempre fácil, porque não é. Porque a gente tem toda a função de trabalho remoto, a gente tem toda uma função de casa, a gente quer um tempo só pra gente, e a amamentação ela é um pouco desgastante, você perde um pouco esse tempo de dedicação, mas nesse momento o foco é pensar sempre no lado positivo, no que está sendo bom, né? Porque isso não vai durar para sempre. Então é isso, eu espero ter contribuído um pouco com a minha história e alertar as mulheres que têm o desejo de amamentar os 2 filhos ou mais de 2 filhos ao mesmo tempo, de idades diferentes, que elas podem sim. É muito importante que se tenha uma rede de apoio, mas que isso não é nenhum problema, não vai trazer nenhum problema para o seu filho. É muito importante somente que você dê prioridade ao filho mais novo, né? E depois o filho mais velho. Mas com muito diálogo, eles entendem e esse processo se torna um pouco mais leve. Tchau!